Fala galera, beleza? Começa agora o Class e nessa semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre a linha Amarre. É isso aí, hoje é dia de conhecer mais um pouco sobre a tela de reforço da Âncora. Começa agora o Class dessa semana e hoje a gente vai falar sobre tela de reforço para a fachada Amarre. E eu tô aqui com o Haroldo Zarelli. Que ótimo, vai ser um assunto fantástico. Muito obrigado por me chamar. E hoje a gente está recebendo novamente o engenheiro civil Felipe Lima. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, uma honra estar aqui. Muito obrigada pela presença. Hoje a gente vai falar de tela de reforço e eu queria ir direto ao ponto. Queria ver com você em que momento é previsto a tela de reforço no projeto. Nós precisamos de tela de reforço para o revestimento argamassado, que nós chamamos de emboço, massa única. Precisamos deste reforço nos pontos sensíveis do revestimento que vai ser aderido sobre a base, concreto, alvenaria. Então, no projeto é previsto estes pontos. Por exemplo, interface entre concreto e alvenaria, interface entre elementos de alvenaria que não tem amarração, que tem junta prumo, e um adicional também, previsto na NBR 13755, nos locais que o emboço tiver uma espessura maior do que 5 centímetros. Importante. No caso, Felipe, eu vou ter que te perguntar o que é emboço, porque eu sei que é como se fosse um sanduíche ali entre o chapisco e o reboco. Você pode me explicar mais ou menos o que é exatamente o emboço? Excelente. O sistema de vedação vertical, que nós já tratamos sobre isso, sobre a alvenaria. Depois da alvenaria e ali sobre o concreto, vem o sistema de revestimentos. Tem vários, cada vez mais diferentes hoje em dia. Vamos utilizar o padrão. Antigamente nós chamávamos de chapisco, emboço, reboco e depois aplicava-se uma argamassa colante e um revestimento cerâmico ou uma textura, uma pintura. Depois nós passamos a utilizar o que nós chamamos de emboço paulista, que a norma técnica traz como massa única. Chapisco, emboço e já vem então o acabamento decorativo, argamassa colante, revestimento cerâmico ou a textura. Então este emboço, esta argamassa de revestimento, que na obra vamos chamar de massa. A massa da fachada ela é composta de cimento, areia e aditivos. Muitos locais ainda fazem, e há muito tempo fazia, que este composto também tinha a cal. Hoje nós utilizamos mais os aditivos no lugar da cal. Existem as argamassas produzidas no canteiro de obra, existem as argamassas industrializadas, mas é esta camada cimentícia com agregados, com aditivos, que é formado o emboço entre o chapisco e ele fica apto a receber o acabamento decorativo. Certo, então no caso, só para a gente entender, a tela de reforço vai então no emboço. No emboço. E para conhecer todas as características desse produto, vamos fazer o bate-bola. Tela eletrosoldada em rolo. É um processo muito parecido com a tela de amarração de alvenaria, mas a produção dela é feita com a trama de telas, de arames, e eles são soldados ponto a ponto nas suas junções. Principais aplicações. Fazer a ponte de transmissão entre faces, ou seja, unir a fachada de materiais diferentes e também o reforço do emboço. Bom, eu já estou aqui cheio de dúvidas e perguntas sobre esse produto. A primeira coisa que eu quero saber, no começo do programa, antes da gente começar, você falou que tem um tamanho específico, o rolo de 50 centímetros. Por que ele tem esse tamanho? Esta aplicação do produto, tela para reforço de fachada, ela é baseada na norma NBR 13755, que é a norma brasileira que fala sobre revestimentos de fachadas com aplicação de revestimento cerâmico. Então esta norma, ela é a mais completa que nós temos hoje, está em processo de revisão, e ela traz dentro da norma princípios fundamentais da aplicação deste material. E um desses que nós utilizamos nos nossos projetos, que é o reforço do ponto da área que eu vou reforçar, por exemplo, nesta interface, nós colocamos o reforço 25 centímetros para um lado e 25 centímetros para o outro lado.
Ou seja, eu preciso de uma tela com largura de 50. Posiciono ela no centro da área onde eu quero reforçar e eu já tenho a aplicação dela pura. Dentro das Por isso normas. que o rolo vindo nesta configuração com 50 centímetros de tamanho, a dimensão, favorece para a aplicação não precisar medir, cortar a tela, só faz ali, desenrola, corta no comprimento e já consegue posicionar na aplicação. Favorece muito na hora da execução. Bacana. E no caso de reforço de cantos, a gente pode utilizar a tela de reforço também para isso? Utilizamos muito. Se nós entendermos o porquê nós utilizamos a tela, não é porque está no projeto, porque está na norma. Pense que a patologia das construções estudou as principais manifestações das fachadas. Aonde acontecem as principais fissuras? Nos revestimentos. O revestimento argamassado, que depois transfere para a textura ou para a cerâmica, ele é a pele. Como pele, fica mais exposto. Nós observamos as manifestações patológicas pela pele. Ou seja, a pele ela pode ser vilã ou vítima. Normalmente a argamassa ela é vilã, nós temos problemas intrínsecos da própria fabricação da argamassa, da aplicação e tudo certo. Agora, a maioria das vezes, a pele ela é vítima. A argamassa, a fachada, ela recebe as tensões, principalmente da base, que é transferido para ela. Nos mapeamentos que nós realizamos aí em muitos anos de estrada, onde nós vemos principais fissuras. Tem fissura, abrimos uma janela de inspeção, é a interface entre estrutura e alvenaria. Janelas, nós temos os cantos das janelas. Já viram aquelas fissuras inclinadas? Nós chamamos de bigode chinês, tem várias fissuras, vários nomes. Aquela fissura normalmente tem raízes da ausência daquela contraverga, daquela verga, mas em muitos casos tem a contraverga, tem a verga e ainda a fissura. Pelas movimentações, geram para a fachada, porque aumenta muita tensão nos cantos. Todo canto de abertura de vão potencializa a tensão. As tensões estão na vertical descendo, quando encontra o vão no canto, aumenta muito e dissipa aproximadamente a 45 graus. Opa, segundo ponto de problemas. Se eu tenho a necessidade de reforçar aquele revestimento, lembrem, fissura acontece quando as tensões superam a resistência do elemento. Se eu estou percebendo que tem uma tensão que está ocasionando a fissura naquele elemento, eu não posso então colocar uma tela de reforço naquele ponto? Qual a medida? 50 por 50. Eu corto um L daquela tela, 50, 25, 50, 50, 25, corto um quadrado de 50 por 50, tiro 25 por 25, um quadrante, e já posiciono. Nós chamamos isso na patologia de profilaxia. Você vai construir uma fachada, um revestimento. Construiu a alvenaria, fez a contraverga, fez a verga, vai construir o revestimento, sabe que ali é um ponto sensível? Você então já, de maneira profilática, para evitar, adiciona uma tela de reforço e agora você promoveu para aquele revestimento um aumento de resistência. Se a tensão antes fissuraria, agora com essa tela pode mitigar o efeito desta fissura. Nos cantos de interface, da mesma forma, nós construímos já o elemento com revestimento, já com este ganho de reforço de resistência. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Esta tela também ajuda a mitigar aquilo que a gente chama de ghost ou fantome? Não. Neste caso, o que nós chamamos de ghost, fantomes, espectro de juntas, é quando nós observamos externamente o revestimento e nós conseguimos, lá por fora, já com a fachada pintada. Olha que incrível, a gente consegue ver aonde é pilar, aonde é viga, aonde é alvenaria e aonde é argamassa de revestimento, de assentamento. Poderia, num ponto de ajudar a evitar isso, por um simples motivo. Se eu vou aplicar uma tela de reforço, eu não posso aplicar um revestimento argamassado de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Nem consigo. Não é nem exequível. A norma pede que, no mínimo, uma argamassa de embolso tenha 2 centímetros. No mínimo. Em muitos casos, tem esse efeito ghost porque a espessura do revestimento está inferior a isso.
não tem um chapisco aplicado, porque o chapisco uniformiza, regulariza a absorção da base. Se eu tenho um emboço muito fino, sem chapisco, e ainda a textura fica ali 3, 4, 5, 10 anos sem eu reaplicar uma camada que favorece a estanqueidade, quando a chuva chove, absorve essa água, absorve muito, com muita rapidez chega na base, absorve na base, e aí você consegue mostrar, por uma questão de umidade, a diferença de coloração. Porque a água em abundância, a taxa de umidade alta, gera a proliferação de fungos e bolores. Onde é concreto, vai puxar menos água, porque ela tem menos poros. Então você vai ficar um aspecto mais claro, menos fungos e bolores. Aonde é alvenaria, vai ter uma sucção maior. Aumenta a taxa de umidade e essa proliferação faz com que fique mais escuro. Com uma questão de cores, escuro e claro, você consegue observar. Se nós aplicarmos a tela de reforço, normalmente não tem nesses casos, porque já há um aumento de espessura de emboço. Então, eu faria somente essa associação. Felipe, eu tenho uma dúvida que até veio agora. Existe alguma situação lá na obra que eu precise utilizar a tela de reforço e ela não foi prevista no projeto? Sim, o projeto de fachadas, que é previsto, obrigatório por norma, ele tem que trazer alguns parâmetros. E normalmente o projetista de fachada, que nós chamamos projeto de produção, precisa ser acompanhado de um acompanhamento técnico. Porque o papel, o projeto, é um detalhe. Agora, a prática, a realidade muda muito. Em que casos que seriam esses? Mas já é, de certa maneira, previsto em projeto. Nós utilizamos a tela para os pontos sensíveis. Interface, cantos de janela, áreas curvas, fundos de viga. São áreas sensíveis que eu preciso dar mais força, mais resistência para a argamassa. Mas também tem outro ponto, previsto em norma, na 13755, que eu posso aplicar uma argamassa, aquele revestimento argamassado, no mínimo 2, no máximo 8 centímetros. 8. Desde que passou de 5, obrigatoriamente, aquele emboço precisa ser um emboço armado. Todo aquele emboço precisa ter uma tela de reforço, agora, obrigatoriamente, ancorada à estrutura. Então eu faço a ancoragem nas vigas e nos pilares e aplico essa tela de reforço para eu ter uma argamassa espessa. O prédio vai ter essa necessidade, então eu aumento a espessura, mas eu gero um aumento de capacidade de resistência e ainda ancorada na estrutura. O que pode acontecer? Projetou-se uma fachada com revestimento de 3 centímetros, chegou no 15º andar, por algum motivo, foi feita a medição e está com 7 centímetros, 6 centímetros. Opa, não estava prevista neste ponto aqui colocar a tela, mas há uma condição de necessidade. Podemos até ter projetistas que em todas as vigas, aquelas vigas que são soltas, vamos chamar assim, de sacadas, há projetistas que mesmo com argamassas de 3, 4 centímetros, aplica a tela em todas as vigas. Aí você começa a aplicar como projeto. Se no projeto não está especificado, mas a equipe de obra, a equipe de engenharia entende pelas condições a necessidade, é super importante. Então fica como se fosse uma alma, então. Totalmente. E por isso que a aplicação ela é fundamental. Muitos acabam errando na aplicação, porque pela facilidade ali da agilidade da obra, pense que você tem a base, só para nós entendermos a função da tela, não é estruturar o emboço. Se eu tenho um emboço de 5 centímetros, eu preciso colocar a tela estruturando o emboço. Mas qual que é o erro comum? Aplica-se o chapisco, muito bem, prepara-se a base, aplica-se o chapisco, e vai lá e já fixa a tela. A tela foi fixada onde? No chapisco. Ela ficou encostada onde? No chapisco. Aí eu venho e aplico o emboço. Ficou o emboço armado? Não. Porque a tela ela ficou na face. Ela ficou na interface entre o chapisco e o emboço. Neste caso, um excelente produto não vai ter utilidade e às vezes até prejudica o sistema de revestimento. Porque ele criou uma interface entre o emboço e o chapisco, dificultando até a aderência do chapisco junto com a argamassa. Por isso que nós precisamos aplicar a tela, pense comigo, aplica-se 1 centímetro de argamassa, coloca a tela e você volta a colocar mais argamassa.
ela precisa ficar ali 2/3, metade do emboço, para realmente construir uma argamassa armada. Bom, a gente vai fazer agora uma das aplicações, porque no caso a gente tem 2 métodos para aplicar essa tela, né? Com fixação e o método sem fixação. Sim, quando nós falamos sem fixação, nós podemos utilizar no projeto de que eu só estou precisando dar aumento de resistência àquela argamassa que tem uma espessura convencional. 3 centímetros, 2, até 5 centímetros, beleza. Eu posso usar ela sem a fixação. Lembrando que há projetistas que consideram a fixação em 100%, tá bom? E há alguns aplicadores que entendem que é mais fácil, mais ágil fixar do que trabalhar com ela solta. Aí é uma questão de facilidade de aplicação ou até de projetista para projetista. Tá? Eu tenho um pouco de cuidado de fixar aonde não precisa, por essa razão que na obra vai ter um cuidado muito maior de colocar uns espaçadores, de você fixar, descer aquela tela, por isso o rolo, você fixa em cima, aplica uma argamassa, desce a tela, faz aquela empurrada para poder que a argamassa saia pelos buraquinhos, pelos vãos, né? Que é 25 por 25, conforme norma, fio de 1.24, conforme norma, todos os detalhes de norma, e aí você vem com o restante da argamassa. Podendo fazer assim, uns fixam, outros não fixam, vai depender da conduta de cada empresa. E a gente utiliza muito a tela nos casos de reabilitação de fachadas. Quando as fachadas já estão com problemas, nós vamos lá e analisamos esses problemas, nós vamos especificar o reforço daquela fachada, reforço de fissura. Dependendo do tipo da fissura já existente, nós podemos remover parte do emboço para a direita da fissura, para a esquerda da fissura, coloco 50 centímetros de tela e refaço aquele emboço. Ou seja, estou dando resistência para aquele elemento. O Felipe Lima traz tanto conteúdo pra gente que a gente vai ter que quebrar esse programa no meio. O programa de hoje fica por aqui, mas na outra semana você vai ter a continuação do Class do Ancora Group com telas de reforço. Gostou desse vídeo? Claro, curta, inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos para mais notificações e a gente se vê na outra semana. Tchau, tchau!